derecha, ponte en pie ahora. Y también su novia, que está Paula. Vamos a recibirla con palmas también, en nombre de Jesús. Una española más. Já o Vitor, né, que está aqui, que é brasileiro também, que entende português, né? Mas nós vamos fazer algumas passagens assim, pelo castelhano, como nós temos 3 ou 4 pessoas. Aí o coração enche de alegria, aí sim, crente esse menino, viu? Não tem outra não. E atraído também na chica, su novia, não? Gustavo está com Sara. Põe em pé, Sara, que Gustavo todos nós outros conhecemos. Vamos aplaudir a Sara. Seja bem-vinda em nome de Jesus. La novia de Gustavo. Que bonito. Isso. E tu também. A paz do Senhor, irmão. Espera aí. Esse aqui vai ser pastor de igreja, eu tenho que saludar ele. Vem cá. Ó, seu correndo. Renunciou ao chamado. Vem cá, menino. Abraçar seu pastor, menino. Aí, saluda esse pastor aí que tá bom. Pastor Manuel Messias que está conosco, juntamente com a esposa também. Já são da casa, né? Vamos tomar eles como da casa em nome de Jesus. E nós sabemos que Deus tem um grande projeto através da vida deles. Eles foram por quantos anos, pastor? Por quantos anos no Peru de missionário? 7 anos em Peru. E logo pode predicar em castelhano, que está bem treinado para falar em castelhano. Isso. Assim vamos. A igreja vai crescendo. E aí que falar em espanhol em Espanha. Amém ou não amém? Quero em português também. Aí, aleluia. Em chino também se pode, ¿eh? Que la semana passada teníamos chino e não falava nenhum idioma, a pastora falava com eles. Aqui a igreja habla todos os idiomas, do cielo, com a mano, com tudo, não? Evangelho de João, capítulo 7, o verso nós vamos ler 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Você pode dizer: do meu interior irá fluir rios de água viva. Ou seja, na realidade de nós já está fluindo rios de água viva, porque nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, e nós sabemos que Jesus, ele é a água viva, ou seja, Jesus, ele tem a água que ele vai dar para nós, ou seja, que já deu para nós. É uma maneira de expressar que a qual que nós nunca mais vamos ter sede. Alguém pode glorificar o Senhor Jesus nessa noite? E a água, nós sabemos que a água ela tem uma importância muito, muito forte para a vida do ser humano, porque quem sabe dizer para mim qual é a porcentagem de água que o ser humano tem no corpo? Uns falam 70, 80. A Rosa que está fazendo esses estudos aí, devido ela trabalha com um material aí, um dia ela vai falar com você. Ó, se você estiver interessado, eu não estou fazendo propaganda não, mas se você estiver interessado em algo de Deus para a sua vida, procure a House, que ela vai dar um toque para você. É um negócio que ela está trabalhando aí, que é uma bênção, viu? Uma bênção para ela, é saúde, viu, irmão? E é verdade, o negócio é bom mesmo, viu? E principalmente a água, eu bebi a água é boa, viu? Eita, não pode contar? Eita, glória. Mas ela conta, amém? Depois você procura a House e ela te fala. É termos de saúde. E a água, ela é 70%, 80% do corpo humano, né? Ou seja, o ser humano, ele pode ficar um período maior, extenso, sem comer, mas sem beber não, né? Tem pessoas que vão aguentar uma semana, tem gente que passou 3 dias, ele já cai seco, né? Não aguenta, porque tem gente que bebe muita água. Eu tenho um problema que eu bebo pouca água, né? Agora a pastora também não bebe de teimosa, viu? Não bebe de teimosa. Tem que orar. Orar não dá um copo de água para ela beber toda hora. Toma, bebe água, bebe água. Amém? Quantos creem que o Senhor está aqui hoje nessa noite? Vinícius, tua namorada bebe muita água? Bebe não? Pode então dar água para ela. Você que tem que cuidar dela, viu? Crente. Não é verdade? Não é verdade, irmão? Nós temos que cuidar das nossas esposas. Hoje é um culto de família, né? Quantos são aqui nessa noite e entende que Deus tem um plano na sua vida? E quando nós estamos falando em Jesus, ele tem um encontro com a mulher e ele pede para ela água, e eles têm um diálogo entre os dois, e Jesus, ao final das contas, fala para ela: a água que
que você vai me dar, você vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E há uma coisa importante na igreja, é quando, embora nós recebemos a água viva, ou seja, a água da vida que Jesus deu para nós, ou seja, nos deu vida eterna quando o aceitamos como seu único e suficiente Salvador, se tem uma coisa que o crente não pode perder, é a sede de beber mais de Jesus, de beber mais de Jesus, de beber mais de Jesus, de beber mais de Jesus. Deixa eu explicar, porque tem gente que leva ao pé da letra, ou seja, conhecer mais de Jesus, buscar mais de Jesus, receber mais de Jesus, ou seja, o crente ele é comparado a um vaso. Quantos lembram dessa passagem? Ele é comparado a um vaso, e um vaso ele serve para pôr água, para pôr azeite, para guardar pertenências, né? Ou seja, nós somos um vaso preparado para que Jesus derrame sobre nós água, e não é qualquer água não, né? Água fonte velha, e nem aquela água que passado um tempo, ela fica muito tempo num pote, ela vai ficar rância, e ninguém pode beber dela. Não, a água que Jesus preparou para nós, é a água que nós iremos beber, e jamais teremos sede, porque Ele é o rio de água viva, né, que flui em nós. Amém? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 47, esse é o tema que nós vamos entrar, e você vai migrar para Ezequiel capítulo 47, onde nós vemos uma grande palavra conhecida por todos, e alguns já viram eu falar sobre essa mensagem, mas eu estando conversando com a irmã, o Espírito de Deus ministrou meu coração, e ele falou, fala dessa palavra. Eu disse, Senhor, mas eles já ouviram essa palavra. E o Senhor falou, fala de novo, porque eu quero falar, eu quero repetir, eu quero falar algo novo, eu quero trazer algo novo para o coração deles. E eu entendi, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O Senhor manda, e nós temos juízo, porque nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Quantos vieram glorificar a Deus hoje nessa noite? Uma das palavras que nós falamos aqui na quinta-feira, acionar o céu. Quem veio nessa noite acionar o céu? Se você veio aqui acionar o céu, deixa eu te falar, para acionar o céu, precisa só de um coração quebrantado, ter fé no coração. Pode abaixar, Cleiton, e jogar só para cá, tira dali e joga para cá, para não massacrar muito o pessoal. Em nome de Jesus, eu estou ouvindo bem, falta de cá um pouquinho, da esquerda ali, aqui está saindo perfeito. Porque senão aí eu me perco. No verso 3 fala assim, e saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel, ou seja, diga comigo, um cordel, ou seja, e passou pelas águas, e as águas que me davam pelos arteiros, ou seja, pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e ele me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, ou seja, as águas chegaram até no joelho, diga comigo, chegou no joelho. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Em todo o tempo ele está fazendo ele passar pelas águas. Não manda ele sair das águas, mas manda ele continuar nas águas. O Senhor te disse nessa noite, continue bebendo a água da vida e você jamais vai ter sede. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que podiam passar somente a nado, pelo rio qual não podia passar. E ele me fez e me perguntou, viste, filho do homem? Então, e me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e a chegar lá vi na margem que havia grande abundância de árvores, e de um lado e do outro. Deixa eu falar para você poder entender, que ela está mais na minha cabeça do que no texto. O anjo do Senhor aparece, uma visão para Ezequiel, e o anjo do Senhor aparece para ele e traz uma palavra para ele, e faz uma medida. Ele pega um cordel. Deixa eu te falar um negócio, sondar o coração. Deus sonda o coração do seu povo. Quantos conhecem essa palavra? Deus sonda o coração. Deus está aqui hoje nessa noite sondando o seu coração, e quando fala sondar o coração, Deus está buscando profundidade no coração. Deixa eu
para você entender o que ele estava fazendo. Quando ele media, quando os navegadores iam navegando, havia uma coisa que chamava sonda ou funda ou algo assim. Eu esqueci o outro nome que se dá, mas era uma linha que se amarrava num peso e ele ia descendo essa corda. Para quê? Para ele encontrar mais profundidade, para o barco não encalhar, para o barco não bater em nenhuma pedra. Ou seja, eles iam sondando a profundidade da água, porque eles não podiam chegar ao fundo, mas eles usavam esse tipo de sonda, ou seja, iam medir a profundidade das águas. E é isso que Deus veio fazer hoje aqui nesse lugar, sondar o seu coração, ver a profundidade do teu coração. Deus quer olhar lá no profundo do teu coração, porque quando Deus chegar na profundidade, Deus te levará a lugares diferentes para fazer coisas novas para a glória do nome de Jesus. Digam comigo: Senhor, aqui está o meu coração, e o Senhor tem liberdade de sondar o meu coração nessa noite. E Ezequiel, oh glória! E ele mede 1000 côvados e ele vai andando, mas as águas eram muito rasas, mas ele tinha o controle, porque ele estava andando. E o anjo então agora continua dizendo para ele: vai pelas águas, e ele vai entrando pelas águas. Você precisa prestar atenção para você entender o que Deus vai falar. Se você não prestar atenção, você não vai entender e vai dizer: não entendi nada da palavra. E realmente, para quem é da terra, não vai entender as coisas do céu. Aquela mulher ao princípio não entendeu o que Jesus estava dizendo. Ele veio nessa noite para saciar a tua sede, 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 sede. E ele mede mais 1000 e ele vai andando naquela profundidade, vai entrando naquele rio, e a água chega até o joelho dele. E ele ainda tinha o controle do que ele estava fazendo, porque se você for no rio e você chegar em algum lugar e você andar até o tornozelo, é fácil de você voltar para trás. Mesmo se as águas estiverem turbulentas, você pode voltar para trás. Se você andar com as águas até no joelho, você vai sentir um certo arrasto, mas você também consegue andar. E a Bíblia diz que ele mediu mais 1000 e as águas chegaram até os lombos, ou seja, até o peito. E aí a coisa já começa a complicar, porque nós já começamos a perder o controle. Já não é fácil você andar dentro da água quando a água está dando no peito. Às vezes é fácil, você pode ir voltando devagar, mas se a sequência das águas mudarem, dependendo do lugar onde você for, as águas se tornarem turvas, você já não vai ter controle. Mas diz a Bíblia que o anjo mediu mais 1000, e aquele homem, aquele ser celeste, mediu mais 1000. Então agora ele já não podia andar. E o que tinha para ele fazer? Ir a nado, começar a nadar, estirar o braço, tomar controle. E ele começa a ir, e nadar, e nadar, e nadar. Mas chega um tempo que eu imagino que ele cansa, e certamente ele vai cansar em algum momento, ele nadando nas águas ali, que representa as águas do Espírito, e ele para. Então o anjo pega ele lá onde que ele já não podia ir mais, traz ele de novo para a margem. E agora ele começa a ter uma visão diferente, que ele começa a olhar para um lado, e aonde não era frutífero, diga para mim, onde não era frutífero, não, você ficou com medo, não, aonde não era frutífero, vai passar a frutificar. E a visão que ele tem é que ele mira de um lado, estava as árvores, e quando vinha ele na visão, estava todo estava mal. As árvores não davam frutos, não tinha nada, não tinha muita coisa. Pero mientras ele se iba entrando na água, quando el homem esse traz ele de outra vez mais para a margem, ou seja, traz ele ao princípio, ou seja, lo leva a um local, lo llena del Espírito Santo, le enseña que el Espírito Santo tem el control de nuestra vida. El Espíritu Santo tiene el control. El Espíritu Santo debe tener el control de tu vida. El Espíritu Santo está aquí hoy en esta noche. Cuanto más te adentres en la presencia, más el Espíritu Santo irá controlar tu vida. E há uma coisa interessante, que para ele voltar ao princípio da visão, porque no princípio da visão ele estava no templo, e ele olha para o templo, de um lado do templo, e ele vê ali no cantinho do templo saindo uma água, e aquilo ali foi interessante para ele, porque ele foi seguindo aquela visão, e ele foi olhando, e aquela água continua saindo do templo. O templo é a igreja, é a casa de Deus. No templo, na casa de Deus, é onde você é restaurado, é na casa de Deus
onde você recebe a palavra viva. Ele é a palavra viva. Ele tem a palavra de vida. Ele tem a palavra de vida. Ele está em la casa. O Espírito Santo está aqui. E se tu queres adentrar em las águas do Espírito, eu quero dizer que perde o controle. Melhor perder o controle em la presença do Senhor do que perder-se tu vida para as coisas do mundo. Te digo, melhor entrar-se em la presença do Senhor. Deja as coisas do mundo, adentra-te em la presença do Senhor. Deja as coisas do mundo e adentra-te em la presença do Senhor. Deixa as coisas do mundo e entra na presença. Entra na presença. Entra na presença de Deus. E quando vuelve esse homem e ele mira de um lado, empieza a mirar e vê que todo começa a cambiar-se, tudo empieza a cambiar, as árvores empiezam, que não havia frutos, empiezam a dar fruto, as coisas que estavam perdidas na margem do rio, onde estava ele, já não tinha nada de bueno, estava todo destroçado, pero quando vuelve ele, lleno do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só vai trabalhar na sua vida quando você se entregar para ele. O Espírito Santo só vai te dar visão quando você se entregar para ele. O Senhor só vai trabalhar na sua vida quando você entregar a sua vida por completo para ele. E hoje é a noite que Deus escolheu para tomar o controle da tua vida. Sabe o que nos tira da presença do Senhor, irmão? É que muitas vezes nós ouvimos falar, de experiências que não são de Deus, mas a gente, às vezes a gente está na presença de Deus, está cheio da presença de Deus, e aí eu não sei por onde você está andando, se as águas estão no artelho, ou seja, se estão no teu tornozelo. Eu quero te conscientizar, anda mais para frente, porque quem anda para frente recebe mais presença, quem anda para frente sente mais a presença de Deus, quem se entrega mais se sente mais o poder de Deus, quem se entrega mais vive mais experiência. Quando você entrar mais nas águas, quando Deus te trazer de volta, quando Ele te trazer na visão, Deus te leva para encher, mas te traz de volta no ponto de partida, para você sair operando milagre, para sair operando sinal. Não, você não entendeu. Deus vai te levar em lugares onde você não pode controlar, para te trazer no controle do Espírito, para te levar uma nova experiência, amado. E uma das coisas que o diabo gosta de fazer é dizer: nossa, está passando por prova, Cadê o Espírito Santo? Jesus não falou para você que você ia receber poder, que você ia fazer milagre, que você ia fazer sinais? E aí o inimigo começa a enganar a nossa vida e a gente começa a olhar para trás e a gente volta para a margem. Só que existe uma diferença: ir para a margem, quando Deus nos traz para a margem, é diferente. Mas quando nós voltamos para a margem, quando nós nos trazemos para a margem, é abandonar. E quando nós abandonamos o lugar que o Espírito quer nos levar, nós voltamos para a terra de sequidão. E quando nós voltamos para a terra da sequidão, nós voltamos com a visão do passado. Quantas pessoas estavam na presença de Deus e voltaram para o passado? Voltaram a fazer aquilo que desagradava a Deus, voltaram para o caminho para trás, começaram até a andar na presença de Deus, mas abandonaram a visão. Diga para o seu irmão do lado: não abandone a visão que o Espírito te deu. Ei, repete de novo, que tem gente que não tem fé. Repete de novo. Diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ditado do mundo, mas a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor quebra a pedra, rompe com as cadeias, liberta a vida. Se você veio aqui nessa noite, a palavra de Deus irá envolver o teu coração. É tempo de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de avivamento. Eu já vejo pessoas levantando a sua mão e acionando o céu, aciona o céu, ele desce na terra e você vive o melhor de Deus. Aleluia. Hermanos, el poder del Espíritu Santo, lo que estaba diciendo yo, porque hay personas que empiezan a caminar en la presencia del Señor, pero no puede adentrar más, porque a lo mejor no miran, pierden la visión, pierden el que el ángel está diciendo. Hay que medir el camino, no se puede caminar solo, hay que medir el camino, hay que tener una dirección. El Espíritu Santo usa a ese hombre, mide 1000 codos. Diga conmigo, es mejor andar
mil côvados na presença de Deus do que andar 2.000 côvados fora da presença de Deus. É de pouco a pouco, é de passo a passo, é de entrando, vai caminhando, vai entrando. É como no mar, quando você chega no mar, tem alguns lugares que é profundo, você chega, mas a praia boa mesmo é aquela que você vai andando, não é? Pouco a pouco, pouco a pouco. Você tem o controle, é gostoso, a água está quentinha, você vai andando. Mas quando você chega numa praia, que você entra, já aquela água gelada, pedra no fundo, ai que coisa ruim, né? Que coisa fora do controle, você não tem o controle. É aquele negócio meio chato, mas aquele que anda na presença de Deus, Deus prepara o caminho até onde você não está vendo. A visão de Deus é perfeita. Ele tem uma visão perfeita do caminho que você vai andar. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir. É 1.000 côvados, ele mede 1.000 côvados. Você anda 1.000 côvados, para. E aí o Espírito Santo te pergunta de novo: quer andar mais? Quero. Diga comigo: eu quero andar mais na presença. Porque se você voltar para trás, ele não vai poder marcar o caminho. Então ele marca mais 1.000 caminhos. E resumindo a história, ele entra e começa a nadar. E a presença de Deus é assim: quanto mais você entra, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais poder de Deus você recebe. Quanto mais você anda na presença de Deus, mais ele cuida de você. Quanto mais você caminha na presença de Deus, mais escute a voz de Deus. Ai, deixa eu te dizer uma coisa: quem anda na presença de Deus não fica confundido. Diga comigo: quem anda na presença não fica confundido. Elias, ele fica, parece que confundido, não fica. Ele vai para uma caverna, ele anda, o anjo vem e alimenta ele. Ó, Elias, come aqui o que eu estou te dando. Quem marcou o caminho para ele? Foi o anjo. Ele não foi sozinho, o anjo marcou para ele: come aqui dessa comida que eu estou te dando. Ele descansou mais um pouco, o anjo veio de novo e falou: come essa comida, porque se você não comer essa comida, nessa jornada você vai desfalecer. Quem escuta a voz de Deus, come o alimento, caminha na presença, caminha na presença, caminha na presença, caminha na presença, caminha na presença. Tem muita gente que vai dizer que a caverna que Elias entrou era mal. Não, estava esperando a voz de Deus. Quem espera a voz do Senhor, escuta a voz do Senhor. Quem vai na frente perde a direção. Ou seja, se você passar na direção do guia, você perde a direção. Ou seja, se a sua embarcação vai na frente e você não tem ninguém para medir a profundidade, você vai bater na rocha, vai furar o seu barco, você vai descer nas águas. Deixa eu te falar uma coisa: quem caminha sozinho não tem socorro, mas quem anda na presença, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está angustioso? Chama ele, vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Medida, tem medida. Diga comigo: a minha bênção, ela tem uma medida. Para os homens ela é pequena, mas para mim são os rios do Espírito. Eu só ando nadando braço a braço, braço a braço, braço a braço. Pastor, não sei nadar, mas ele vai fazer você. Se não sabe nadar, ele faz você andar sobre as águas. Se você não sabe andar sobre as águas, ele abre o mar, mas você chega no destino que ele marcar. Olha, diz a Bíblia que Deus falou: chega, passa para o outro lado. Moisés manda o povo, diga ao povo de Israel que marche. Mandou andar para frente, não mandou voltar para trás. Quem volta para trás perde a direção. Quem anda olhando para frente, vendo aonde Deus marca, disse Deus: toca nas águas. Ele tocou nas águas. Diz a Bíblia que o povo chegou do outro lado, não chegou chorando, mas chegou cantando o hino da vitória, o hino da vitória, o hino da vitória, o hino da vitória. Vamos adorar o Senhor, irmão. É tempo de adorar a Deus. É tempo de adorar a Deus. O melhor de voltar, porque Deus na realidade não faz a gente voltar, mas Ele leva a gente em outro lugar. Olha, você vai ver o agir de Deus como é tremendo. Você vai ver como o agir de Deus é profundo na sua vida. Você começou a caminhar na presença, o inimigo tentando fazer você voltar. Ó, o inimigo oferece prato. Ó, deixa eu te falar um negócio para você. Deus tem um propósito, mas o diabo tem proposta. Diga comigo: Deus tem um propósito. Não, fala sem medo. Deus tem um propósito, mas o diabo tem proposta. Por que o diabo tem proposta? Porque o diabo quer tirar você do caminho. Entra nas águas, entra nas águas, entra nas águas, entra nas águas, entra nas águas. É tempo de entrar nas águas. Diga comigo: eu vou entrar.
até as profundidades que o Espírito de Deus me conduzir. E a visão é que quando ele volta para a margem, ele sai andando, vê de um lado de cá, restauração. Ele olha para o outro lado, ele também vê restauração. Ele olha mais para frente, ele vê árvores dando fruto. Ele olha mais para frente, aquele rio que estava seco, é o Mar Morto, que não é mar nada, é um lago bem grande, não tem nada a ver com o mar, continua salgado, não mudou nada. Jesus está falando de homens, ele pega homem, transforma a vida de homem, ele pega homens do passado, leva lá na frente, traz de volta, coloca lá na frente. Ele usa quando ele quer, ele leva quando ele quer, ele trabalha como ele quer. Ele escolheu você e ele está trabalhando através da tua vida. E o que eu estava dizendo, aqueles que têm a direção de Deus, não fiquem confundidos, porque você passa na luta, passa na tempestade, passa por momentos difíceis, mas você sempre diz: o Senhor está comigo, o Senhor dos exércitos está comigo. Diga comigo: o Senhor dos exércitos está comigo. Então, se o Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que tem o controle de tudo, está com você, a quem você vai temer? Nem eu posso temer. Quem você pode temer? Nem a feitiçaria, nem a macumbaria, nem palavra contrária. Olha, se o diabo tentou destruir a tua casa, ele vem com recurso, entra nas águas, vai descendo nas águas, vai nadando, ele está marcando um recurso, ele marca o caminho, ele marcou o caminho para você, ele marcou o caminho para você, ele é marcado o caminho para nós outros, ele caminho que el Señor pone para nosotros es un camino de bendición. El camino de los hombres nos lleva a la muerte, el camino de pecado nos lleva a la muerte, mas la vida de sabiduría, la palabra del Señor nos lleva al camino de salvación. Ele tem água viva do seu interior, irão fluir rios de água viva, você não entendeu? Aonde está o teu coração está um rio de água viva. Esse rio que Ezequiel viu é a água fluente que está descendo no teu coração. Não há profundidade, pois Deus sabe a profundidade. Ele vai marcando. Ainda que você pense que está no raso, ele está te levando a lugares mais profundos. Não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Entenda o que Deus está dizendo para você nessa noite. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está conosco nessa noite e o Espírito de Deus está aqui para falar o seu coração. Ele não quer deixar eu abrir, então não quer que eu fale. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo... Alguém pode dizer para mim, irmão? Não colocou, então tem que ler. Viva o caminho na... Teve uma pessoa que falou. Aí. Fica de pé, menina. Fica de pé, menina. Tem que aplaudir ela, irmão. Está prestando atenção. Águas do Espírito, irmão. Já não vive você mais. Mas Cristo vive em quem? Ou seja, dentro do Adriano tem um rio de... O Jefinho tem um rio de... Pastor Ricardo tem um rio de... Você tem um rio de... Você tem um rio... Por que está com sede? Sabe o que significa a sede? Voltar às práticas antigas da nossa vida. Abandonar aquilo que o Espírito de Deus está falando ao nosso coração. Deixa eu abençoe, Gê. Abandonar as direções que Deus dá para a nossa vida. Olha, deixa eu te lembrar uma coisa. Se você foi chamado para oração, não abandone a oração, amado. Porque através da oração Deus vai trabalhar. Através da tua oração Deus vai trazer um anjo, vai marcar o caminho para alguém, vai trazer uma visão nova, vai restaurar o coração de alguém. Se você foi chamado para ministrar a palavra de Deus, não abandone aquilo que Deus entregou para você. Volte para o caminho do Senhor. Se você era um pregador, volte a pregar a palavra de Deus. Deus conta com você. Deus tem um plano sobre a sua vida. Deus marcou um caminho para você, a qual outros não podem trilhar. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Aquilo que Deus falou no teu coração, nem eu, nem ninguém, nem nada
nada, nem Satanás, nem o inimigo, nem o contrário, nem o invejoso, nem o caloteiro, nem o enganador, nem o caluniador, nem aquele que fala, nem o mexeriqueiro, nenhum dessas coisas poderá impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Volta para a margem, irmão. É tempo de voltar para a margem. E se você ainda não chegou no fim da visão, continue nadando nas águas do Espírito, continue nadando nas águas do Espírito, continue nadando nas águas do Espírito. Diga comigo, eu vou nadar até na profundidade que o Senhor ordenar. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas que davam pelos tornozelos. Muitas vezes, irmão, as águas no tornozelo representam a nossa vamos dizer, meninice na fé, se é que se pode dizer assim, irmão. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Deus não quer que você ande com águas no tornozelo. Diga comigo, Deus não quer que eu ande com águas no tornozelo. Aí não é o seu endereço, aí não é o seu lugar. Aí o anjo mede ele e as águas chegam até no joelho. Diga comigo, muito bem, aí você está começando a caminhar. Porque quando as águas chegam no joelho, representa que você está começando a caminhar mais adiante. Você está começando a se comunicar com Deus. Você está começando a falar com Deus. Você está começando a ouvir a Deus. Você está começando a entender a voz de Deus. Só pode ouvir a voz de Deus quem chega com águas no joelho. Olha, no joelho significa, eu dobro meu joelho, eu me humilho, eu busco a presença de Deus, e aí eu escuto a voz, anda mais para frente, porque aonde você está não é o lugar onde Deus quer. Deus quer que você ora, mas quer que você caminha para frente. Deus quer que você ora, mas quer que você opere milagres. Deus quer que você ora, mas quer que você pregue a palavra. Deus quer que você ora, mas quer que você viva milagres. Deus quer que você ore, mas Deus quer que você veja os céus se abrindo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não vou completar. Você completa aí, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Para onde que eu chegar, aonde eu for, o Senhor está comigo. Aonde eu entrar, a presença de Deus será gloriosa. Aonde você entrar, haverá poder de Deus. Aonde você entrar, haverá o agir de Deus. As águas vêm até na cintura, amado. Deixa eu falar um negócio. Era uma vestimenta muito parecida, viu, que o povo usava. E normalmente tinha gente que era nazireu. Nazireu é aquele que não cortava o cabelo, né? É aquele voto, quem sabe? Jesus tinha um voto nazireado, não cortava o cabelo. Sansão tinha um voto nazireado. Você viu como é que ele perdeu a benção dele? Foi quando o inimigo cortou o cabelo dele. Muitas vezes o diabo vai querer cortar de você aquilo que Deus deu para você. Olha, irmão, é melhor voltar para a margem. Nada até onde Deus marcar e volta para a margem. Volta para a direção. É melhor começar lá onde começou, mas começa andando na presença. Sai operando um milagre, senão. E olha, deixa eu te falar, para não perder o caminho aqui. E aí colocava um cinto assim, viu, pastor? Colocava um cinto assim para diferenciar, porque tinha uns varão que eles tinham um cabelo meio comprido. E eu não vou entrar naquele negócio do linho que tocava embaixo aqui, nos mantões, mas eu vou falar só do cinto aqui. Representava os homens, né? Porque hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia tem crente até simpatizando com aqueles do coluna do meio. Não, nós amamos eles, não tem problema nenhum. Deus ama eles, Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama todos eles. Deus não ama o pecado, Deus não está no pecado. Deus não está aliado com o pecado. Deus vai separar, irmão, tem que separar as coisas. Você tem um amigo que é meio para lá, mais para lá do que para lá, e não tem problema não, não tem medo de nada não. Não tem medo de nada não, pode vir com represália, não tem problema não. Crente é homem, mulher é mulher e ponto, acabou. Homem é homem. Digam comigo, homem é homem, mulher é mulher, e pronto, acabou. Não tem coluna do meio. Ih, teve gente que ficou com medo. Está vendo que eu estou te falando que você está começando a deixar entrar na tua mente aquilo que não é de Deus? Homem é homem, mulher é mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Vou repetir de novo. Homem é homem, mulher é mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Crente não tem simpatia com isso. Você prega a palavra, você sai, é cheio do Espírito de Deus. Você volta para a margem, prega a palavra, muda o caminho daquela pessoa, converge o caminho. Converger é isso aí. Sair do
caminho do pecado e voltar para o caminho de Deus. Sair do pecado, do caminho do pecado e voltar para o caminho de Deus. Deus te chamou para andar no caminho, anda na presença, navega na presença, entra no rio do Espírito. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Rios de água viva, amado. E aí vou fazer a separação, tá? E aí quando chega aqui na coisa, tá falando de diferença, irmão, de presença. Muitas vezes o sacerdote levava aqui, amarrado aqui, ó. É sacerdócio, é presença de Deus. Representa a presença de Deus. Deus fala com o sacerdote, Deus fala com você. Ele fez para si reis e sacerdote. Não, eu vou repetir de novo. Você não entendeu? Ele fez para si reis e sacerdote. Ele fez reis e sacerdote. Se na casa tem sacerdote, levanta a mão e glorifica. Se há mulheres de Deus nesse lugar, levante a sua mão e glorifique. O Senhor está na casa. Se tem sede, tem água. Água viva, água viva, água viva. Está com sede, irmão. Quando fica com sede, deixou de beber a água do Espírito. Começou a beber a água da fonte, da tia Joaquina, do copinho, da potinha, não sei de quem, daquele filtrinho de barro, né? Que coisa linda. Era bom demais, não era? Oh, glória. Era bom demais aquele copinho de alumínio, né? Quem lembra disso aqui? Quem já passou por isso? Eu morei assim em casa simples, eu ia em casa simples, né? Aí chegava aquele copinho de alumínio, né, Hermes? Não era assim lá na sua casa? Um copo de alumínio. O Hermes uma vez me contou como era a casa dele. Um dia ele tem que contar como é que era e aonde que ele está vivendo agora. Deus transforma a vida, Deus pega a vida, Deus tira lá do lugar onde ele não quer estar e coloca lá em cima. Você é fiel a Deus, Deus te levanta. Você é fiel a Deus, Deus te prospera. Você é fiel a Deus, Deus glorifica o nome dele. Vou falar de novo, que eu gosto de falar disso aqui, que o diabo fica nervoso. Tinha gente aqui que ele é dizimista, desde o começo da igreja. Ele tinha um salarinho de 20, entregava 20 euros de dízimo. Hoje entrega 200 e tanto. É isso aí, Deus é fiel. Deus levanta, Deus tira do pouco. Ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Ser fiel no pouco e no mundo eu vou te colocar. Primeiro você busca o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca a presença, coloca a tua empresa na presença. Você busca o teu esposo, coloca ele na presença. Ei, peraí, vem comigo. Onde você está indo? Eu estou indo nas águas do Espírito. Vem comigo, porque eu vou te mostrar um lugar bom. Onde você está indo? Aí eu não posso ir aí, porque as águas vão só no meu tornozelo. Eu não gosto que as águas venham até no meu joelho. Não, mas vem mais um pouquinho comigo. Aí ele vai andando. Aí quando você vê, está orando também, está junto com você. Ou seja, está aprofundando com você, mas você voltou lá na margem, está vindo de novo. Quem volta para a margem, volta lá para o fundo, vai descer nas águas, vai descendo nas águas. Ele te chamou para descer nas águas. E quando nós voltamos para a margem, vem cá, pastor, vem cá, pastor Ricardo, é assim que é bom. Eu estou aqui nadando nas águas do Espírito. Eita glória, cheguei. Agora volta lá para a margem, você vai ver milagre, você vai ver sinal, você vai ver fruto, é alma, é fruto, é alma. Jesus te chamou para produzir. Aí você volta lá para a margem. Ô meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Já ouviu falar de Jesus? Ou então veio aceitar Jesus hoje? Já ouviu falar de Jesus? Então vai aceitar Jesus hoje. Dá a mão aqui comigo. Vamos ali. Aonde você está me levando? Essa água não dá para ir. Não, a água tem no joelho. Mas vamos meter no joelho ali que é bom. Aí quando vê, eles estão orando. Quando vê, estão buscando a presença. Vamos andar mais um pouquinho? Nós vamos andando nas águas. Vamos andando junto. Lembra quando nós vamos? Não, mas eu não vou falar não. Vem comigo, você nós estamos indo. E vamos indo. Aí vamos andar para mais. Não, peraí. Tem que andar mais. Agora não é sozinho. Que vai ser. É assim que Deus fez assim com você. Alguém pegou você estava lá na margem, destruído, casa destruída, família destruída, sonho arrebentado, tudo estragado. Aí chegou um crente lá, parecia que estava com conversa fiada. E o que esse crente está querendo comigo? Tem alguma coisa esquisita, todo desconfiado. Mas aí você começou a andar um pouquinho nas águas do Espírito. Quando você viu, as águas estavam, você aprendeu a orar. Aí de repente você chegou, aí Deus começou a revelar para você que você tem um chamado. Entra mais para dentro, entra mais para dentro. Sabe o que o diabo quer? Que você fica com sede. Que você fica com sede. Está com sede? Bebe água da vida. 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 Eu joguei esporte, pratiquei futebol há muito tempo. E uma das coisas que os treinadores que eu ouvi falar, isso aí era verdade.
E aí ele falava assim para mim: você está reclamando demais, vou tirar você. Aí eu falava: por que você vai me tirar? Porque você está cansado. E eu estava cansado mesmo. Eu falava: não, mas não estou cansado não. Quem falou que você está cansado? Ele falou que você está reclamando demais. Pessoa quando está cansada, ela reclama demais. Se você estiver reclamando demais, volta para a margem, começa de novo, começa a caminhada, começa a viver, começa a buscar a presença de Deus. Está reclamando? Busca a presença de Deus, fala com o Senhor, Ele resolve, fala com Ele, Ele resolve, fala com Ele, Ele resolve. Aí depois que você falar com Ele, eu vou te falar uma coisa para você, Ele não manda você para trás, Ele manda você para frente, porque Ele só manda a gente voltar para a margem quando está cheio do Espírito. Você está cheio do Espírito? Não sei, você sabe até onde você está. Pastor, estou rasinho, então anda mais. Anda mais, anda mais, anda mais. Ele está marcando o endereço, marcou o endereço que Deus marca é endereço de sucesso, o endereço que Deus marca, Deus não erra. Deus não erra endereço de casa, Deus não erra telefone, Deus não erra documento, Deus não erra processo, Deus não erra, Ele não erra, Ele não erra. Está com processo na justiça, Ele sabe o número, Ele sabe quantas letras tem no contrato, Ele sabe quem assinou, Ele sabe quem Ele vai influenciar. Assina aí que é o meu servo. Não, isso aqui não dá certo, mas eu mandei assinar. Não, mas isso aqui não está certo, mas eu vou assinar. Ele assina, e aí você recebe. Aí tem gente que ele está na carne, ele fala: aí eu resolvi com o meu próprio braço. Aí volta lá Mas quando o crente entende que foi Deus, aí ele anda mais um passo para frente. Deus não quer ver você andando no raso, amado. Crente não foi feito para andar no raso. Diga para o teu irmão aí do lado: crente não foi feito para andar no raso. Não deixa eu passar do horário. Quantos estão entendendo que Deus está falando hoje nessa noite? E a visão? A água saía lá daquele cantinho lá, foi mostrar. E ela vinha. E ele tem aquela visão. E aí o rio vai estendendo, vai estendendo, vai estendendo. Começou raso e lá, pequenininho. E a água vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. E aí foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo. Aquilo que parece ser pequeno na sua vida, Deus vai fazer, dar crescimento. Aquilo que parece que é grande na sua vida, Ele vai aplantando, Ele vai abrindo caminho, Ele vai preparando caminho, Ele vai entender, você vai entrando, você vai viver novas experiências. Quem quer viver novas experiências? Começa no joelho, começa no joelho, começa no joelho. Por que começa no joelho, pastor? Começa no marquete, você está vendo? Não, em marquete você começa agora. Em marquete você tem que dar força. Mas quando você chega no joelho, aí significa que você entregou a sua vida na sua fé. Entregou no joelho, começa Jesus a trabalhar. Quando ele não ponemos de rodilhas, ele Espírito Santo empieza a trabalhar com essa vida. Quando nós ponemos de rodilhas, ele Espírito Santo trabalha em nossa vida. Fica no joelho. E eu vou vencer as minhas situações. Deus te leva pelo profundo. Vai de volta. Só vai terminar quem está cheio do Espírito Santo. Sabe quantas coisas que Deus usou nessa palavra? Decretadores. Sabe quantas coisas que Deus usou no dia deles? Aleluia. Profundidade. 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 Aleluia, Santo Deus. Aleluia. Coisa boa é falar das coisas de Deus. Aleluia. Diga comigo: do meu interior